Boa noite, paz e bem. Eu me chamo Frei Joaquim e a pedido do nosso... Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? A pedido então do nosso pároco Frei João Benedito, neste quarto domingo, né, da Páscoa, que é dedicado então às vocações, ele pediu para que nós, frades da Casa de Formação, pudéssemos dar um pouquinho do nosso testemunho vocacional para a comunidade, né, para que possa ser um sinal de edificação para vocês e, ao mesmo tempo, que vocês possam conhecer cada vez mais e mais os frades, né. Então, esse momento, eu vou me apresentar um pouquinho e falar como que foi o chamado vocacional na minha vida, como que eu correspondi a esse chamado divino. Mas para poder iniciar, eu gostaria de resumir a minha fala em 2 pontos, né? O exemplo dado pelos pais e também o exemplo admirável dos meus irmãos. Eu sou o segundo filho, né? Tenho mais 2 irmãos, o Josimar e a Analice, né? E antes de entrar propriamente, eu vou ler um trecho do Evangelho que ele vai sintetizar bem o meu testemunho vocacional. É o Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 4, versículo 18 seguintes. Vocação dos primeiros discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Então, imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou e eles, imediatamente deixando o barco e o pai, os seguiram. Então, eu uso esse evangelho para dizer, né, da minha vocação, porque foi justamente esse texto que foi lido na minha missa de envio, no ano de 2014, quando eu ingressei no Santuário Jardim da Imaculada, e mais à frente vocês vão ver o quanto esse evangelho é significativo à minha vida e à minha vocação. Eu sou natural, né, de Acari, Minas Gerais, norte de Minas, e aos 9 anos de idade, os meus pais eles se mudaram para Águas Lindas, de Goiás, que é a cidade do entorno aqui do Distrito Federal. E desde a nossa infância, os nossos pais eles nos deram uma boa formação, né? Sempre um lar cristão. Lá no interior, os meus pais acolhiam muitas vezes o sacerdote que ia uma vez ao ano. Então, na nossa casa acontecia a celebração da Santa Missa, né? Então, todas as pessoas ali ao redor iam para a nossa casa. E a minha mãe, ela sempre foi essa mulher de fé, né? Ela sempre nos levou para a igreja, sempre incentivava e também levava o meu pai, por conseguinte. Ao mudar para Águas Lindas de Goiás, não foi diferente, né? Aquela mesma fibra, aquela mulher de fé, ainda continuou, né, sempre muito forte dentro dela, e ela continuou levando seus filhos, eu e meus irmãos, e dando a cada um de nós a doutrina, né, ensinando. Muitas vezes eu não gostava de rezar, na minha avó, ela dizia que quando falava de rezar, eu fechava o rosto, né, não gostava e queria que aquilo passasse muito rápido. Hoje já é diferente, né? A oração é algo que se faz necessário na minha vida. Então, diante desse contexto familiar, né, graças a Deus, nossos pais, eles sempre nos deram, né, todo o apoio, todo o amor necessário. Eles sempre foram nos educando, né, sempre falando aquilo que era necessário crescer na caminhada da igreja. Fiz parte do apostolado da oração, da Milícia da Imaculada, do grupo da Renovação Carismática, mas não tinha realmente assim aquela vivência firme, intensa, igual eram os meus irmãos. Eles eram do grupo de oração, participavam, final de semana tinham uma vida totalmente doada, né? A cada final de semana eles nunca estavam em casa, sempre em algum retiro, sempre na igreja. Então, lá no ano de 2012, dado
a essa intensidade da vida de entrega deles na igreja, o primeiro a dar o passo na vida religiosa franciscana foi o meu irmão. Ele entrou no seminário, né, franciscano conventual, daqui da província de São Maximiliano Maria Kolbe, no ano de 2012. Hoje ele já é frade professo solene, né, então ele foi o primeiro a desbravar, né, novos horizontes, a sair de casa, a deixar o seu emprego, trabalhava numa contabilidade, trabalhou na Caixa Econômica, e começou essa nova história de salvação que Deus trilhava na vida dele, e mal sabia ele que ele seria um exemplo também para os seus irmãos. A inquietação, né, atingiu o coração da minha irmã e mais tarde seria o meu. A minha irmã, no mesmo ano, 2012, ela fez um encontro vocacional com as irmãs da Divina Misericórdia, as filhas do Puríssimo Coração de Maria, até que, enfim, ela conheceu as irmãs Clarissas, monjas de clausura, que estão aqui no INCRA 7, em Braslândia. Graças ao Frei Romilson, sempre a levava para que ela pudesse fazer o discernimento vocacional. Então, ela acabou ingressando no mosteiro de Santa Clara. Esse ano faz 9 anos que ela está lá no mosteiro. 2012, né, meus irmãos ingressaram no seminário, fiquei só eu em casa, e aquela dúvida vocacional sempre me inquietava, né? E agora, o que será de mim, né? Assim como a mãe de São Maximiliano um dia disse para ele, né, que ele era muito imperativo. Ela dizia: meu filho, o que será de você? Então São Maximiliano, ele vai e se dirige para a imagem de Nossa Senhora e pergunta, né, mãe, o que será de mim? Então, naquele momento, depois a mãe dele relata que Nossa Senhora aparece, então mostra 2 coroas para São Maximiliano, uma coroa branca e uma vermelha. E ela pergunta qual das 2 ele queria. A vermelha significaria o martírio e a branca a pureza. Ele diz então que queria as 2. Nossa Senhora então abre um sorriso e some, né? E a mãe dele diz que a partir daquele momento Maximiliano começa então, na verdade o jovem Raimundo começa a ficar mais contemplativo, né? Então depois nós vemos o grande santo que foi São Maximiliano. Então comecei a trilhar o acompanhamento vocacional no ano de 2013 e no ano de 2014 eu entrei, né? Mas antes disso, eu gosto sempre de fazer a minha leitura da minha vocação, da minha história, como a do profeta Jonas, né? Como aquele que é chamado pelo Senhor, mas muitas vezes fala: ah, Senhor, não é comigo, né? Muitas vezes as pessoas sempre me falavam: você não tem esse desejo de fazer o acompanhamento vocacional? E eu sempre corria, né? Mas chegou um dado momento em que não podia mais correr, era preciso então corresponder a esse chamado divino. Trago 2, né, brevemente, assim, 2 recordações que são fortes na minha vocação. Uma foi quando a minha irmã, ela fazia os encontros vocacionais com as filhas do Puríssimo Coração de Maria. As irmãs foram à nossa casa para poder fazer a visita. Então ali, né, irmã Lidiane e irmã Larissa. Uma dizia, né, o Josimar já foi, a Annalise está indo, e daqui a pouco vai você também, né? E eu: não, isso não é comigo. E uma dizia, né, ele vai ser beneditino, né? E a outra falava: não, ele vai ser franciscano. E não lembro qual das 2 que disse qual seria, mas acertou aquela que disse que seria franciscano, porque aqui estou. E isso me remete muito a uma história de São Francisco com Santa Clara. Quando São Francisco, dado já o seu processo de conversão, estava caminhando, surgiu a inquietação dentro dele, né? Se a vida que Deus chamava ele era justamente essa vida ativa, mas ao mesmo tempo contemplativa, ou se era uma vida puramente contemplativa, dedicada ali nos mosteiros. Então ele pede para um dos frades perguntar a Santa Clara para que ela pudesse rezar e dizer a ele. E ele pede também para que a confirmação viesse por um outro frade muito santo, Frei Silvestre, se não me engano. Então, os 2 rezam e ambos têm a mesma resposta, né?
Santa Clara dizia que ela seria dada à contemplação e que Francisco seria dada à missão, né? E que São Francisco seria dado à missão, né? Esse trabalho missionário, mas sem deixar de lado também a contemplação. Fiz uma experiência, né, com os monges beneditinos, acompanhei, mas faltava algo, né? E esse faltar algo é justamente quando entra pessoas de Deus na nossa história, na nossa vida, e que vai nos ajudando a poder discernir a nossa vocação, o chamado divino. Meu irmão estava no postulantado 2012, então uma vez eu fui lá poder visitá-lo para poder conversar com um frade, para que ele pudesse então me ajudar nesse processo de discernimento vocacional. E ali naquela conversa eu posso dizer que realmente fui esclarecido, né? A cada dia o discernimento vocacional me era dado, uma vez que havia uma abertura muito grande no coração e esse desejo de poder corresponder ao chamado divino. E isso então eu fiz no ano de 2014 e posso dizer que é uma vida que vale a pena, né? Cheia de sofrimentos, mas também repleta de muita alegria. Aliás, a alegria, ela é uma característica da espiritualidade franciscana, né? São Francisco, Santa Clara, quando nós olhamos para esses dois luminares, nós percebemos neles homens cheios, né? Repletos de Deus. Então foi assim, né, que no ano de 2014 eu resolvi então deixar meu pai e a minha mãe em casa e poder então ingressar lá no postulantado, no Jardim da Imaculada. E agora o convite que, né, assim, o meu testemunho que eu deixo, né, para a comunidade, né, para aqueles que têm um filho, às vezes um vizinho, que você vê traços vocacionais, né, incentive-os, né. Muitas vezes os pais têm medo, né, de deixar os seus filhos seguir a vocação. É um caminho belo, né, vale a pena. E Dom Frei Agostinho dizia, né, vale a pena apostar no que os nossos santos ensinaram, né? Então a vida franciscana está aí há mais de 800 anos e até hoje ainda continua produzindo muitos frutos, né? E o Santuário São Francisco de Assis, ele tem uma peculiaridade, né? Ele é agraciado porque e nós também, frades, somos agraciados porque vocês nos ajudam na nossa formação e vocês têm aqui muito próximo o seminário, né? É certo que nem todos têm um contato tão próximo, né? Às vezes, mas alguns têm a possibilidade de estudar conosco no Instituto, né? De conhecer um pouco mais da nossa história e da nossa província. Então, nós somos eternamente gratos, né? E que também vocês continuem a rezar para que Deus possa suscitar santas e generosas vocações. Paz e bem.